Amém. Deus seja louvado, irmã Aline. Deus te abençoe também, amada. Muito bem, então a gente vai meditar na palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, o verso 24 em diante. A gente vai meditar um pouco sobre essa palavra que é muito poderosa. E se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Vamos juntos aqui estudarmos a palavra de Deus. Muito bem. Fala o seguinte em Mateus capítulo 13, verso 24 em diante. Vamos lá. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo o homem, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhes: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: não. Para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até que a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhem primeiro o joio, e o atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Eu fiquei estudando aqui quando a irmã Aline me ligou ainda agora, porque o irmão ficou sem energia, e eu fiquei pensando: Senhor, dá uma palavra que a gente possa estar meditando num tempo que nós estamos vivendo. Olha o avião passando, irmãos. Irmãos, deixa o avião passar. Estamos vivendo em um tempo que eu tenho sentido uma pressão muito grande, onde o inimigo querendo entrar, onde o inimigo quer trabalhar, aonde o inimigo tenta semear. E eu gostaria que você colocasse esse campo nesta noite, não só a sua casa, mas o seu próprio coração. O inimigo, ele trabalha contra nós. Veja que nós semeamos em nosso coração aqui, foi semeado a boa semente. E nós, cada manhã que nós levantamos pela manhã dentro do nosso lar, a gente levanta buscando a Deus, né? Nos nossos devocionais. Eu falo no individual de cada um ali, buscando ao Senhor, semeando a boa semente na terra, que é o coração. Mas algo aconteceu aqui que eles dormiram. Os homens dormiram e veio o inimigo ali e semeou o joio no meio do trigo. Amados, nós estamos vivendo um tempo tão perigoso que, se nós não formos vigilantes, se nós não formos esses servos vigilantes, não vai adiantar pela manhã ou na minha madrugada buscar ao Senhor e orar e clamar, estudar a palavra, se maravilhar com a palavra, encher o coração da palavra, estar
ali diante de Deus em oração, não vai adiantar se o servo que somos nós não vigiarmos. Se nós não vigiarmos a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa língua, se nós não vigiarmos, o inimigo vem em nosso coração, aonde foi plantado a boa semente, e ele planta a semente dele. E todo campo aonde se planta, se colhe. Se planta ali pela manhã, nós plantamos a palavra, nós vamos colher também. Mas se nós não vigiarmos o joio, você já plantou uma grama aqui na minha casa? Eu plantei uma graminha, comprei assim umas placas de grama assim, pequenininha, umas graminhas bem fininhas, não sei se vocês conhecem. Gente, mas é impressionante, nasceu um tal de mato tiririca que matou a grama, porque a gente vivia, eu cansei de capinar. E aí cresceu o tiririca, que chama tiririca, meu marido disse que chama tiririca. Tomou conta da grama, que era bem cuidada, molhada. Foi indo eu desistir. Porque eu cansei de vigiar aquela grama. E aí veio a tiririca ali, ela continuou e ela tomou conta e ela matou a grama. Assim é nós, amados, se nós dormirmos, o inimigo, ele vem e semeia o joio no nosso coração. E tudo que é semeado, ele cresce, ele dá fruto. E a erva vai frutificar. E vai aparecer o joio na nossa vida. E esse joio, muitas vezes, quando aparece durante o dia, e eu quero falar eu quero colocar essa parábola como se esse campo fosse você. E essa semente seja plantado nesse coração que é você. Eu não quero olhar essa parábola como a igreja, eu não quero olhar essa parábola como um campo, mundo. Eu não quero olhar essa parábola como o povo de Deus. É o avião, irmãos. Eu moro perto do aeroporto, então passa muito avião aqui. Eu quero pensar nessa parábola em mim e em você. Essa mente que é o nosso coração, que é a nossa terra plana ali, que está sendo cuidada, que nós cuidamos, enchemos da palavra de Deus, e que o inimigo muitas vezes alcança algum terreno e semeia. E aí, durante o dia, quando você vai ali numa situação difícil, você acaba pecando. Porque você não vigiou. Porque muitas vezes você deixou esse campo, ele lá só se vire. Cansei de vigiar. Cansei de estar cuidando. Estamos vivendo em tempo que eu tenho visto pessoas cansadas de lutar. Já vi pessoas chorarem para mim e dizer, eu estou cansada de ser assim. Eu já vi pessoas desistirem dessa caminhada espiritual. Eu já vi pessoas deixarem levar a vida do jeito que for, não importa, na esperança de que um dia um milagre possa acontecer e transformar o coração completamente. Então, N coisas podem acontecer se eu me cansar de vigiar.
dando oportunidade para que o diabo venha e planta uma pequena semente. E eu gostaria de perguntar para você, e pergunto para mim mesmo, que semente é que Satanás tem plantado dentro do meu coração? Será que ele tem plantado uma semente de incredulidade? Será que ele tem plantado uma semente de dúvida na questão, não precisa, não é bem assim? Será que ele tem plantado uma semente de vários questionamentos de porquê? O porquê disso? Querendo explicações que só Deus pode te dar. Será que o inimigo não tem plantado a semente, colocado em seu coração de que está tudo bem? Não precisa eu incansavelmente buscar ao Senhor. Não precisa eu estar vigiando. E vem o inimigo e planta. E aí vem alguém, o servo olha, as pessoas olham para você e te pergunta e te diz: você não é crente? Você não é cristão? Por que que no teu campo, na tua vida, eu estou vendo uma erva danina crescendo através da tua vida? Eu estou vendo uma erva danina do mal crescendo em você. Olha a palavra que você falou para mim. Olha o comentário que você fez da vida da pessoa, de um irmão. Olha o pensamento que está no seu coração. Que erva danina as pessoas estão vendo na vida daqueles que se dizem cristãos, de serem servos de Deus, e que se dizem convertidos. Que erva danina as pessoas que estão ao seu redor, o seu marido, seus filhos, vizinhos e amigos têm visto, e você ainda diz que isso é perseguição. As pessoas, às vezes, vêm e falam para você algo, você diz, não, é porque estão me perseguindo. Isso é provação. Entra num problema, joga a culpa. Não, isso é provação. Acontece alguma coisa, é Satanás. E nem percebe que a erva danina foi plantada no coração e ela está crescendo e está afetando as pessoas que estão ao seu redor, e nós culpamos os outros. Mas também, como pode eu aguentar ou suportar o que meu marido falou para mim? Como pode eu suportar essa menina que é tão desobediente? Como pode eu suportar a pressão que está acontecendo ao meu redor? E N coisas nós desculpamos. Porque a erva danina cresceu e alguém viu e está vendo, ainda vem e aponta para você, olha, tu não tem plantado a boa semente no teu coração? Por que então está aparecendo uma erva danina? Não será bom arrancar essa erva do seu coração? E aí você vem e diz, não, foi o inimigo que fez. E realmente é o inimigo, porque todo o mal procede do diabo. Mas nós que temos uma vida pautada pela palavra de Deus e que o Espírito de Deus tem que estar habitando em meu coração, eu tenho que ter essa consciência de que eu tenho que estar vigilante. Essa parábola, quando o Senhor contou, ele falou no contexto de um sacudir do povo de Deus, de um contexto de como a igreja ela pode estar deixando o mal sendo semeado no meio dele. Mas eu hoje sou a igreja. Você é a igreja. E parece que muitas vezes, dentro do nosso coração, como servo de Deus, há duas influências que exercem muitas vezes continuamente isso sobre nós. Ora,
eu estou cheia de paz de Jesus. Ora, eu estou machucada, magoada, ferindo. E alguém vem e fala, olha, isso é a erva daninha no seu coração. E o Senhor deseja que a influência que deve haver na minha vida seja a influência do Espírito dele. O Senhor deseja que o que cresça de mim seja o trigo. E que todos possam colher o trigo. Porque eu hoje, amados, eu sou um canal de bênção ou de maldição. O Senhor deseja isso na nossa vida. Não é mais tempo de ficarmos deixando com que Satanás plante sementes em nosso coração e essa semente floresça como uma erva daninha. Se você observar aqui, no verso 28 fala assim, e ele lhe disse, um inimigo é quem fez isso. Por que o inimigo fez isso? Porque os homens dormiram. Muitas vezes o inimigo acha uma maneira de semear em nosso coração porque nós estamos dormindo. Estamos relaxados. Não é tempo ainda de baixarmos a guarda. Não é tempo ainda de baixarmos o estandarte do Filho de Deus. Ele precisa ser levantado em nossa vida. O inimigo, ao chegar na minha casa, ao tentar entrar, ele precisa ver o sangue do Cordeiro nos portais da minha casa. Ele precisa ver o estandarte de Jesus levantado, o Filho de Deus na minha vida. Para que ele não encontre aqui uma guarida para plantar a sua semente no meu coração. E esse momento pode se tornar uma sacudidura. Esse contexto da parábola do trigo e do joio, você pode levar para uma sacudidura. Porque vai chegar o tempo, amados. E esse tempo chegou. E nós estamos sendo sacudidos para nós nos posicionarmos do lado da verdade. Mas para que eu me posicione, para que somente a boa semente seja plantada em meu coração, é necessário muita vigilância, e isso cansa, e muitas vezes é necessário eu ir ao meu quarto e chorar diante de Deus, pedindo a misericórdia dele, pedindo a piedade de Deus em minha vida, fechando os olhos para não ver o mal que está ao meu redor, tapando os ouvidos para não ouvir falar de mal, pedindo o Espírito de Deus que controle a minha língua para eu não falar mal dos outros ou machucar as pessoas. É necessário o Espírito de Deus em nós. E esse tempo chegou. As gotas da chuva serôdia está caindo. Aqui o Senhor falou que deveria deixar crescer a erva daninha e o joio, porque o Senhor vai colher o joio. Primeiro vai colher o joio. E nesse contexto do que Cristo realmente queria falar, isso nos leva à volta de Jesus. Mas eu quero levar para mim, como essa seara, como essa terra que foi plantada, essa semente. Como isso pode acontecer? Agora, nesse momento, porque quando Cristo voltar,
Se a erva daninha cresceu, se a semente estiver em mim do joio e eu me tornei um joio, eu serei lançado fora. E eu quero que você olhe para você e para mim agora, nesse momento, e seja removido essa semente pelo poder de Deus. Mas para que seja removido, é necessário eu ver a erva daninha. É necessário que eu veja. Esses servos aqui viram, foram contar para o Senhor. E ele sabia quem tinha plantado a erva daninha ali no seu terreno, na sua roça, né? E nós também sabemos. Nós sabemos exatamente quando nós damos guarida ao mal em nosso coração. Nós sabemos exatamente quando a semente do mal, que o inimigo vem atrás de nós para plantar essa semente, e que muitas vezes nós permitimos, porque nós queremos autonomia na nossa vida. Nós não nos rendemos ao Salvador para deixar com que Cristo reine em mim. Nós não estamos muitas vezes dispostos a nos submeter ao Senhor e dizer, não, quem reina aqui neste coração, a única plantação aqui é do Senhor Jesus Cristo. Para isso acontecer, amados, é necessário eu me submeter a Deus. A coisa mais difícil do mundo para um servo de Deus é se submeter. Quando você diz, de hoje em diante, eu não vou fazer isso. Olha, eu digo para você que tem gente muito determinada e firme, autodisciplina, e é tremendo isso, e é louvável até certo ponto, e consegue realmente. Mas chegue para uma pessoa dessa e diz, essa pessoa vem e diz para você, você precisa se submeter ao Salvador. Deus não está preocupado com a sua comida, Deus não está preocupado com a sua vestimenta. Se submeta a Ele, para que Ele transforme o teu coração, para que Ele arranque a semente do mal que foi plantada em teu coração, para que Ele arranque a erva daninha que está aí dentro do teu coração. Quando o Senhor vem, quando nós deparamos com isso, aí nós vemos a dificuldade que é render ao Salvador. Coisa mais difícil é isso. É nos render completamente ao Senhor. Mas vai chegar o momento, amados. E eu creio que isso está muito perto de nós. Onde o nosso Senhor vem ceifar os ceifeiros. E Ele vai colher primeiro o joio e atrai no molho, primeiro o trigo, depois o joio, e lança no fogo o joio. Se houver a semente do joio em meu coração, serei lançado fora. E você já pôde pensar o que é essa semente do joio, que pode estar plantada no nosso coração, e ela pode, de vez em quando, soltar um fruto. Eu digo com certeza para você que não é coisa boa. Não é muito bom. E o mais perigoso do joio, que ele é muito parecido com o trigo. O mais perigoso para nós hoje, amados, é nos acalentarmos com uma vida de aparência de cristãos.
Que muitas vezes nós sabemos o que fazemos, que temos o joio, muitas vezes essa rama está grande, outros estão começando a brotar, essa erva daninha, e eu estou dizendo de peito aberto, eu sou filho de Deus. Sabe quem diz que nós somos filhos de Deus? Deus. Sabe quem revelou que Jesus era o Filho de Deus? O Pai. Sabe quem vai revelar você e eu ao mundo se somos ou não filhos de Deus? O Pai. O Pai vai dizer. Você acha que o Pai só disse de Jesus? Ele vai dizer de mim. A serva do Senhor fala que no último momento da história dessa terra, verão claramente os filhos de Deus, e seus rostos estarão resplandecendo de santa consagração. E o mundo verá claramente os seus filhos, porque o poder de Deus estará sobre os filhos de Deus. O mundo verá. Mas o mundo verá claramente também quem são os filhos do diabo. Porque também a semente que foi plantada, ela cresceu, fortaleceu e deu fruto, e muito fruto. E eu pergunto para você, de que lado você quer estar? Qual planta você quer estar? Você quer uma planta que gere frutos para o reino do céu? Ou você quer uma planta que gere frutos para o mal? E eu tenho certeza que você vai me dizer que você quer frutos bons. Se nós queremos frutos bons na nossa vida, nós temos que tomar cuidado aqui no que o verso 25 diz. Mas dormindo os homens, dormindo eu, dormindo você, veio o seu inimigo. Não foi o amigo que veio. Veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Se nós dormirmos, o inimigo ele vai semear o joio. Nós não podemos aceitar. E sabe que joio também ele pode semear no seu coração? Além da incredulidade, a mentira, o engano. Eu falo na questão doutrinária também. Levando você a crer em coisas que não é verdadeira. Como eu falei no começo, amados, nós estamos vivendo em tempos tão perigosos que o inimigo tem sacudido ali. A peneira tem sacudido, que é a palavra, mas Satanás vem assim com toda a força para entrar na nossa vida e nos destruir. Sabe por quê? Porque o fim chegou. E não é o fim lá, quando a gente ficava sabendo, Jesus está voltando. Olha o mundo como está. Olha o grito de socorro que muitos gritam a peito aberto para um acalento do coração. E quem de nós que tem a boa semente para dar o bom fruto para aqueles que estão gritando de peito aberto por um socorro? Eu estou fazendo no Instagram, eu mais a Rui fazendo no Instagram, pequenos videozinhos pequenininhos da palavra de Deus,
E eu tenho colocado ali, mas arroba no Instagram, da Justiça de Cristo. Eu esqueci o nome do Instagram. Eu sei que é Justiça de Cristo. Oi. Tá bom, amada, obrigada. Vou passar um para você também divulgar aí para a gente. E aí eu coloquei um, sem nenhuma pretensão, eu precisava colocar um vídeo para o canal crescer e as pessoas conhecerem da palavra de Deus no Instagram, né? Então, eu fiz um videozinho falando do quanto Deus pode cuidar. Se Deus cuida dos passarinhos, por que não cuidar de você? E eu recebi um testemunho de uma pessoa que mandou, que ouviu, que eu não conheço, tão emocionante. Ela falando que, olha, eu estava tão desesperada, tão preocupada com o mês que vem, com as contas que eu tinha que pagar no mês que vem. Eu estou falando nas minhas palavras, que ela falou de uma maneira tão linda, tão sofrida, mas eu estou falando com as minhas palavras. Que ela tinha, e ela estava preocupada. Mas quando ela abriu aquele videozinho, aquele vídeo falava que ela não precisava se preocupar, que Deus ia cuidar de todas as coisas. Ela sentiu alívio no coração. Um pequeno videozinho, uma pequena palavra, amados. E eu quero dizer para você que isso é a sede que está no mundo, é o desespero de pessoas que estão no mundo. Ela estava chorando e depois eu fui conversar com ela, ela falou, eu estava tão desesperada. E aquilo me trouxe uma fé tão grande, uma alegria. E você perguntou se a gente acreditava, e eu acredito. Às vezes a pessoa só precisa saber que existe um Deus no céu e que se ela crê, ele virá em socorro. Amados, o mundo precisa de pessoas como eu e você, que tem uma boa semente no coração, que pelo poder de Deus tem sido arrancado as ervas daninhas que foi plantada pelo diabo em nosso coração. O mundo está gritando para saber aonde Deus está. E nós somos esse canal, nós somos a revelação do Pai ao mundo, assim como o Filho foi. E hoje o Filho está nos preparando para revelarmos a glória do Pai. E o mundo verá essa glória, não é uma luz brilhante, é o amor, é a bondade, é a lei do Senhor vivida pelo seu povo de maneira tão grandiosa. É um amor tão maravilhoso, um amor que tolera o erro do outro, um amor que ama, olha para aquele que está te maltratando e você ama com todo o coração. Não importa quem seja, marido, filho, vizinhos, não importa, você ama. Sabe quando nós estaremos assim? Quando abrirmos o coração para Jesus entrar e nos submetermos completamente a Ele. O Senhor tem desejado isso. E aí o mundo vai saber quem são os filhos de Deus. Não é quando eu grito de peito aberto dizendo eu sou uma filha de Deus, que realmente me faz uma filha de Deus. O que me faz uma filha de Deus é eu viver o evangelho, é o poder de Deus habitando em mim. É a boa semente que foi plantada no meu coração, ela frutificar com frutos de salvação, com frutos que dá para alguém o alimento da vida, o alimento que vai levar ela para Jesus. É aquelas pessoas que jorram rio de águas da vida, e mata a sede do mundo que está a perecer. Jesus precisa de pessoas como eu e você. Nós somos essa terra que o Senhor quer
preparar para plantar o trigo e colher trigo. Ele não quer colher joio. Se houver joio em meu coração, eu serei lançado para as trevas, para o fogo eterno. E isso não é para que você tenha medo. É porque está escrito na palavra. Porque nós temos uma fonte a jorrar sobre nós. E muitas vezes, amados, nós não aproveitamos porque nós abrimos um espaço para que o eu prevaleça pelo orgulho de não me submeter a Deus, e aí vem Satanás e planta uma sementinha ali no meu coração. Tudo que se planta, colhe. Quando eu planto ressentimento, eu vou colher ressentimento. Quando eu deixo Satanás trazer ressentimento, quando eu deixo Satanás plantar dúvida no meu coração, quando eu deixo Satanás plantar desconfiança com os meus irmãos, quando eu deixo Satanás plantar falta de amor no meu coração, vai colher isso, será uma colheita terrível. Mas Cristo quer plantar em meu coração e no seu coração a boa semente. O lavrador é o filho. E ele tem tentado lavrar esse coração que é terra santa. É uma terra santa, o nosso coração é terra santa. Ele quer plantar boa semente nessa terra. E ele quer que essa terra frutifique os frutos do Espírito. O amor, a paz, a bondade. Amados, não é porque eu sou serva de Deus que Jesus tem plantado a boa semente no meu coração que não vai ser provado, que eu não vou ser provada. Seremos provados a cada dia. Você acha que quando alguém fala alguma coisa para mim e que acaba me machucando, você quer o quê? Você acha o quê que Satanás quer fazer aqui agora? Plantar a sementinha do mal, do ressentimento, da mágoa, seja lá do que seja que Satanás queira plantar no contexto de vida de cada um de nós. Ele quer plantar para colher. Mas o Senhor Jesus, ele sabe que a nossa terra, ela foi plantada uma semente terrível. Que se não fosse o Senhor, a misericórdia do Senhor, nós lutaríamos contra Deus. Mas o Senhor colocou a misericórdia dele aqui. A sementinha de que nós íamos odiar o pecado. Preparemos. Deixe Cristo preparar você para a eternidade. Não se conforme com este mundo. Não se conforme porque tem um pequeno defeito no seu coração. Não se conforme com isto. Sabe a prova que você está passando? Porque nós somos provados o tempo todo. Se é o trabalhar do Senhor, se alegre nisso. O Senhor nos ama de tal maneira que Ele coloca pessoas a vir em confronto com aquilo que está aqui dentro do coração. Você já observou que tem pessoas que são provados, questão de enfermidades? Você já observou que tem pessoas que são provadas de pessoas sempre estarem contra elas? Já viu isso? Outros são provados com questão financeira. E cada um de uma maneira. E você já pensou nisso? Por quê? Ah, porque aquele irmão sempre está passando por isso. O Senhor tem propósito. E o maior propósito de toda a prova que nós passamos é a glória de Deus. Deus, ele é glorificado não é só quando eu estou no bem bom, mas quando eu estou nas provas, ele é mais ainda glorificado quando o mundo olha que eu passo por prova,
e eu permaneço numa fé inabalável. Que eu permaneço com um coração puro. E hoje eu tenho uma grande preocupação, amados, na minha consagração. A minha luta para buscar ao Senhor. Hoje eu não me preocupo com o que acontece, com o que eu faço. Ah, porque eu uso isso, porque eu não uso aquilo, porque eu não como aquilo, porque eu não como aquilo. Não me preocupo com isso mais. Sabe como que tem me preocupado, amados? Quero dar um testemunho meu para você. Com o que está aqui. Com o que passa na minha mente. Com as intenções do meu coração. Isso tem me preocupado, porque aqui é a fonte da vida. Não adianta, amados, eu falsificar um fruto belo e bonito por fora, mas por dentro um pão bolorento, sepulcro caiado. Eu me preocupo aqui. Tenho pedido a Deus constantemente sinceridade no meu coração. Para com Ele, para com o meu próximo. Sinceridade, Senhor. Intenções que venham do Senhor. Que eu não tente enganar a mim mesmo. Que eu não tente enganar o meu coração dizendo, eu sou filha de Deus, porque eu leio a Bíblia, porque eu leio o Espírito de profecia. Se o meu coração ainda nasce uma erva daninha. Não, eu não quero isso. Eu quero um coração puro, uma mente pura, que daqui fluirá frutos bons, água boa, que vai dar vida. A minha preocupação hoje é essa, amados. É estar alicerçada na palavra de Deus, tendo certeza que a palavra de Deus, o Senhor falou comigo. Eu não quero uma palavra que eu cheguei aqui e distribuí para todos e que todos receberam essa palavra. Não, quero, Senhor, fale comigo. Essa palavra é para mim, Senhor. Porque nós temos que viver pela palavra de Deus, tudo que sai da boca de Deus. Eu não tenho que viver porque o irmão vive, porque o outro vive, porque o outro diz que é assim. Não, mas diz que tem que ser assim. Não, o Senhor tem que falar para mim. O Senhor tem que me mostrar. Elianete, vai e não peques esse pecado. Porque eu sei que quando ele diz para mim, ele já está me dando o poder para viver essa vida santa. Para não pecar aquele pecado que ele acabou de revelar para mim. Porque quando o Senhor vem e revela algo para você, do que está no teu coração, algum pecado, qualquer que seja o pecado, amados, é porque ele está te dando poder. E se você aceita o poder da palavra de Deus, que vem naquele momento, na revelação que o Senhor trouxe a você, se você crê e se você se submete, amados, você nunca mais vai cometer aquele pecado. Nunca mais. Sabe por quê? Porque Deus falou com você. É uma experiência com a palavra de Deus. Ele veio estar com você e falou para você o que tinha no seu coração. E que você precisa ser liberta. E quando ele fala, ele nos liberta. Ele está pronto para derramar o seu poder, para que eu viva essa vida santa pelo poder da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz em nossa vida. Nós precisamos, queridos, experimentar uma experiência individual. Não é uma experiência de um sermão, não é uma experiência de uma palavra. É maravilhoso ouvirmos uma mensagem.
aquece o nosso coração. Sabe por que nós pregamos sermões? Para te motivar a ir a Jesus. Experimentar a palavra, você mesmo precisa experimentar. O servo do Senhor fala que ninguém vai entrar no reino do céu sem uma experiência com Cristo. Às vezes eu pensava assim, ó, já até falei isso lá no grupo das mulheres de oração. Acho que foi essa semana. Mas eu vou falar aqui de novo. Eu pensava assim, ó, a experiência com Jesus é quando Deus fizer um milagre, né? Aí Deus me curou de algo. Aí eu fui pregar o evangelho e o poder de Deus foi muito grande ali quando eu estava dando um estudo bíblico. Eu tinha isso na minha mente, sabe? Né? Inocência, né? Mas eu pensava assim. E eu ficava preocupada em dar estudo bíblico, em pregar o evangelho, para eu ter essa experiência com Deus, porque ninguém entraria no céu sem uma experiência com Jesus. Santa inocência, né? Quanta ignorância. A experiência com Jesus é essa que nós temos aprendido. Estar com Ele falar comigo, e eu me submeter a Ele. E eu ver essa mudança no meu coração, experimentar o poder dele na minha vida. Isso é experiência com Jesus. Isso é viver pela palavra que sai da boca de Deus. Todos os servos de Deus que estarão preparados para o último dia, quando Cristo voltar, eles estarão vivendo completamente pela palavra que sai da boca de Deus. Já não vive mais no pecado, mas vive pelo poder da palavra de Deus. Deus quer que urgentemente, amados, nós experimentemos. Sementes, eu tenho certeza, esta noite, essa mensagem que eu estou trazendo para você, é uma semente da palavra de Deus para o seu coração. Mas você precisa permitir que essa palavra frutifique numa experiência com Jesus, lá no seu quarto, lá na madrugada, lá no momento que você achou melhor para estar com o Senhor. É necessário que você experimente o poder da palavra de Deus. Nós precisamos urgentemente ter esse conhecimento. O Senhor deseja. Ele deseja estar com você. Ele deseja, amados. Ele deseja falar individualmente com você, com o João, com a Maria, generalizando todos nós, nosso nome. Ele quer falar o seu nome. Ele quer chegar em você e dizer, Maria, sabe aquela sementinha que Satanás um dia plantou e que você clamufou ali, dizendo que está tudo bem, porque você lê a palavra, porque você não come mais isso, porque você não veste mais isso. Sabe aquela sementinha? Ela está ali. Ela está lá guardada. Eu quero arrancar do seu coração. Permita que eu arranque do seu coração. Deixa eu tirar essa semente. E eu digo com toda certeza, amados, se nós renunciarmos a nós mesmos, se nós renunciarmos à nossa própria vontade, se nós renunciarmos à nossa própria obediência, se nós renunciarmos às nossas próprias obras, se nós renunciarmos aos nossos próprios pensamentos, Cristo virá fazer morada. E Ele vai arrancar cada sementinha do mal do nosso coração. Cada sementinha, sabe aquela sementinha que de vez em quando ela brota e você chora e diz, Senhor, eu não queria pecar. Senhor, eu não queria fazer aquilo.
Senhor, eu não queria isso e aquilo. Eu não queria, Jesus. Me perdoa. Ele quer arrancar essa semente do mal. Ele quer arrancar de uma vez por todas, amados. E eu quero convidar você a estar diante de Deus e permitir que Ele arranque essa semente, porque o fim chegou. Não nos resta muito tempo nesta terra. Não tem tempo mais de pensar em dizer, não, é só essa vez que eu vou praticar esse pecado. Não, é só essa vez que eu preciso falar umas verdades para aquela pessoa. Não, eu preciso me defender, eu preciso fazer aquilo. Só essa vez, Senhor. E eu não vou mais, vou largar de mão. Não, renuncie a você mesmo. Morra o eu de uma vez. Cristo está te convidando a isso. E Ele tem a morte para o eu. Ele tem a palavra que vai matar esse eu, essa arrogância, esse orgulho, essas obras que achamos elas tão lindas e importantes. O Senhor tem a morte para isso, para que Cristo viva, para que as obras do Filho de Deus prevaleçam na minha vida e na sua vida. E Ele quer fazer isso, e Ele pode fazer isso hoje na nossa vida. Se nós nos renunciarmos a nós mesmos e nos entregarmos completamente ao nosso Deus. Estamos passando por uma peneira. E nessa peneira vai ser separado o joio e o trigo. Aquilo que foi plantado vai ser colhido. Tudo que foi plantado vai crescer e vai ser colhido. Deixamos o Senhor arrancar essa semente antes que frutifique, antes que chegue o último dia dessa terra, amados. Senhor Jesus deseja falar conosco. Olha só o que a serva do Senhor fala para nós. Muitos estão conscientes da sua grande deficiência. E leem e oram. E resolvem e, todavia, não fazem progresso. Parecem incapazes de resistir à tentação. A razão é que não se aprofundam suficientemente na palavra. Sabe aquela vida superficial que deixa a sementinha plantada? A razão é porque não nos entregamos verdadeiramente ao poder operador de Deus que vem através da palavra de Deus. Por isso, nós continuamos lendo e orando e não se resolvem os problemas. Não há progresso, muitas vezes, orando e lendo a Bíblia e não há progresso. E somos, muitas vezes, incapazes de resistir às tentações. Somos incapazes de resistir quando alguém difama de mim, ou quando alguém afronta comigo, ou quando alguém me machuca, ou não sei o quê. Somos incapazes de resistir o mal. Permitimos com que o mal entre em nosso coração e plante a semente ali e fique ali, lendo a Bíblia e orando. Por quê? Porque não nos aprofundamos suficientemente no poder operador da palavra de Deus sobre a nossa vida. É por isso, queridos. É por isso que o Senhor não pode fazer mais, porque nós não permitimos que o poder operador dele entre, porque eu ainda sustento um orgulho, obras próprias, e seja lá o que cada um tem sustentado. Vou ler o último texto, que no meu tempo já acabou. Dia a dia, deveis aprender uma experiência nova das Escrituras. Pesquisai-as como se buscasse tesouros escondidos, pois contém na palavra a vida eterna.
Nossa salvação depende do conhecimento da verdade contida na palavra de Deus. Deus quer que a possuamos. Examinai, examinai a preciosa Bíblia com o coração faminto, sedento por Deus, como mineiro sonda as terras para descobrir os veios auríferos da terra. Chore diante da palavra. Senhor Jesus, eu quero te encontrar aqui. Eu quero encontrar a morte do meu eu na tua palavra. Eu quero que o Senhor entre e arranque a semente do mal, a semente danina, que pode frutificar a qualquer momento e que a minha vida pode ser para o mal e não para o bem. Amados, clamem a Deus. Chegou o tempo. Estamos cansados desta vida. Estamos cansados de ver o mal. No sábado ontem, eu fui a um velório de um amigo, de um filho de um amigo, que foi morto de uma forma tão cruel, tão terrível, que não compensa contar as obras do mal. E quando eu chorava ao ver aqueles pais desesperados, gritando, filho, eu te amo. Eu chorava e falava, Senhor, eu não aguento mais ver o mal. Eu não aguento mais ver o sofrimento. E quando eu falava isso, mas eu senti algo tão forte no meu coração, Jesus falando para mim. Então, seja a minha glória. Revele o meu amor ao mundo para que eu volte logo. Revele o Filho de Deus ao mundo. Sabe quem está deixando o mundo ficar mais sofrido ainda? São aqueles que se dizem filhos de Deus e não proclamam a glória de Deus através do amor, a bondade, a misericórdia, a esperança. Você e eu somos a esperança de mostrar ao mundo Jesus. É você e eu que somos a esperança aqui nesta terra para revelar o Filho de Deus, que é a esperança da glória, da eternidade. Nós somos os filhos que Deus vai usar. Então, nós somos a esperança para esse que está ali sofrendo, porque através de mim e de você, eu vou mostrar a esperança da glória, que é o Filho de Deus. Naquele momento ali que eu vi aquele casal chorando sobre o filho, não havia palavras que eu poderia falar. Tenho certeza que qualquer palavra não ia, eles nem ouviriam. Porque a dor era tremenda. Então, amados, nós estamos cansados, eu sei que você está cansado desse mundo. Vamos permitir que o nosso Salvador nos faça instrumento de salvação, nos faça instrumento de esperança. Mas agora, para que muito em breve nós possamos ver o nosso Salvador. Esse é o meu desejo, amados, para mim e para você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém, Senhor. Vou colocar um hino aqui. Amém. Em seguida, a irmã ora para a gente, tá bom? Tá bom, amada.